00.1 Primeira mundial, a voz da razão. Do paralelo 30 vem a transmissão, informação que corta o ar, precisão. Daniel de Ávila na comunicação, propondo verdade sem hesitação. 00.1 a notícia em ação. 00.1 verdadeira estação. 00.1 Rádio da News, sempre no tom. Rádio de notícias, firme som. 001 onde tudo é bom. Sou eu. Olá, você que está sintonizado aqui no sua, na minha, na nossa 001.1 Rádio de News FM, a primeira no dial, sempre transmitindo aqui do paralelo 30, no fim do fundo da América do Sul, na margem ocidental do Mar de Dentro. Sim, amigos, é aqui o fim do fundo da América do Sul. Aqui é o sul do mundo, não se esqueça, o sul do mundo é aqui. E aqui estamos nós com mais notícias lá de Banânia, né? Aquela terra maravilhosa, sei lá, que ele faz de conta que existe lá em Brasília, né? Que a capital de Banânia é Brasília, você sabe bem. Acontece o seguinte, você, meu amigo ouvinte, sabe muito bem que um sinal claro de que o navio vai afundar é quando os ratos começam a sair fora. Os ratos estão abandonando o navio. E acontece o quê? O que temos de notícia com relação ao naufrágio recente acontecendo aqui nas terras de Banânia? Um navio muito grande nosso aqui, que é o STF, que é o Supremo Titanic Federal. Ele, como você sabe, ele colidiu com o iceberg Trump. E a paulada foi feia, né? Mas arrebentou tudo ali, estrunchou tudo. Ó, estrunchou. Tem alguém que sabe o que é essa palavra aí. Mas estrunchou tudo ali, né? E o que aconteceu? Né? Primeiro, quem dançou nesse naufrágio que está indo a pique, né? Foi o ovo que tudo vê. O ovo que tudo vê foi o primeiro a sentir aquele porrete lá que o Marco Rubio tem na mão, que é Magnitsky, o nome daquilo lá. Aí aconteceu uma coisa estranha. Você veja que quando os patifes, né? Os patifes, eles têm assim, eles sentem, né? Que vão dançar, o que eles fazem, né? Olha só, primeiro o Boi Barroso, né? O Boi Barroso, ele disse que foi fazer um retiro espiritual aonde? Sabe Deus aonde, mas é no exterior, não nos Estados Unidos, obviamente, mas ele foi para o exterior, numa organização chamada Brahma Kumaris, que tem um histórico assim, muito estranho, né? Quer dizer, que até quando apela para a espiritualidade, ele pega coisa ruim, né? Agora foi com essa Brahma Kumaris, ele já tinha ido lá ter um affair lá com o João de Deus, que ele dizia que era um homem iluminado, não sei o que, e depois o homem estava preso lá por violência, né? Coisas, digamos, sesquais que ele estava fazendo lá naquele ateliê dele lá, né? Ateliê espiritual dele lá, né? Pois é, então o Boi Barroso primeiro teve esse chamado da espiritualidade, né? Agora, quem que está começando com isso também? A Carmen Lúcifer, que é aquela sinistra lá do STF, que nas horas vagas ela faz cosplay de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. O que ela começou agora a dizer por ali? Que ela está, digamos assim, emocionalmente, né, abalada com muitas coisas que andaram acontecendo por aí, e que ela está cogitando também pedir o boné para passar a régua, porque ela vai pegar a vassoura e vai para assombrar outros lugares, né? Acontece que logo na esteira disso, quem é o terceiro que começou também a dizer que está repensando a sua situação e talvez também vá pedir para sair, é o Gilmar Bode de Mendes. Agora você não sabe o que é Bode de Mendes, você joga no Google aí que você vai ver lá o que é o Bode de Mendes, né? Então, o seu Gilmar Bode de Mendes também está querendo pular fora, porque eles estão com medo, né? Que aquele porrete lá, Magnitsky, os acerte também,
do mesmo jeito que acertou o ovo que tudo vê. O que eles não sabem é o seguinte, eles estão pensando que a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Vocês vêm, simplesmente tiranizam o país, fazem tudo o que fazem, quebram todas as leis, põem inocentes na prisão, alteram tudo, deturpam tudo, colocam o sistema judicial brasileiro assim, como uma piada mundial. Fazem tudo o que fizeram, responsáveis até pela cessação da vida de pessoas, como foi o caso do Clesão, né? Aí fazem tudo isso e depois faz o seguinte, aí eu peço aposentadoria e vou curtir a vida aí em algum paraíso aqui, não nos Estados Unidos, mas vou curtir a vida. Não é assim. E agora começaram a pular fora do navio. O problema disso, que por um lado é bom e por outro é ruim, o bom é que a gente se livra dessas tranqueiras, né? Porque quem é que quer esses lixos aí? O ovo que tudo vê, a Carmen Bruxa, o Gilmar Bode de Mendes e o Boi Barroso. Quem quer essas tranqueiras, né? O problema é que esses lixos aí saindo, isso dá margem para o cachaceiro nomear substitutos, ou seja, continuar equipando aquilo lá com a rafuagem, tá? A nossa única alternativa é ter força no Senado para barrá-los lá na sabatina, tá? O que acontece é que a direita ela não é unida e se fosse poderiam fazer o seguinte, olha, o cachaceiro pode nomear qualquer lixo daqueles lá que ele tem lá na manga lá para nomear, porque a ideia é que ele vai nomear o tal do Bessias, né, que é o moleque do recado da Dilma, né? Vai nomear esse traste aí. Então, o que é para acontecer? A direita bloqueia esse cara lá na sabatina. Aí obrigando o cachaceiro a vir com outro nome. E assim vai indo. Pode ser indefinido isso. Tá? Mas não. Eles vão brigar, vão bater boca, vão ficar com medo de alguma ameaça lá do Supremo Titanic Federal lá e vão acabar aprovando esse nome, como aprovaram o do Rocambole do Inferno. Quando ele foi nomeado, todo mundo dizia, olha aqui, ó, a direita pode bloquear esse cara lá na sabatina. E bloquearam? Não, aprovaram. E agora querem o quê? Então, a saída dessas tranqueiras de lá, para nós, tecnicamente, só nos dá aquela pequena satisfação de ver esses lixos sumindo dali. Mas vão entrar outros lixos equivalentes no lugar. O que nos consola é que talvez o lixo que entrar agora vai ficar com o pé atrás sobre cometer certos abusos, porque viu o que aconteceu com os que saíram. Ou seja, um Bessias da vida vai olhar, vai saber que ele só entrou ali porque um daqueles trastes saiu, e vai ver por que os trastes saíram, com medo do quê? Da Magnífica, porque cometeram abusos e todo tipo de ilegalidade ali. Então talvez isso faça com que quem substituir as tranqueiras que estão saindo comece a pensar melhor em vamos botar um pé no freio aqui, não vamos com tanta sede ao pote, né? Pelo menos não durante o governo Trump, porque vai dar ruim. Porque do mesmo jeito que o pau torou ali com esses aí que saíram, por que não vai acontecer alguma coisa com esses que entraram, vocês começaram a cometer os mesmos abusos, né? E enquanto isso, mais notícias de banana, e acontece que parece que o ovo que tudo vê anda se esconder. É isso aí, gente. As notícias dizem que o Alexandre, o Grande, ele está se escondendo, não recebe pessoas que ele não conhece, as audiências são muito cuidadosas com relação a quem pode se aproximar dele ou não, porque ele tem medo de receber a notificação oficial de um tribunal federal da Flórida que o está indiciando e dando prazo para a sua defesa. Então ele tem medo que daqui a pouco uma pessoa dessa que vai se aproximar dele ali seja um dos US Marshal, que é quem eles usam lá como um oficial de justiça, né, internacional, para notificar essas pessoas em outros países. Então ele morre de medo que daqui a pouco chegue uma coisa dessa para ele ali. Então ele está se escondendo lá, e inclusive o próprio tribunal também dificultando, né, o acesso a pessoas desconhecidas, digamos assim, ao seu recinto lá, porque eles têm medo que seja uma notificação para Alexandre o Grande, né? Então você veja só,
quem tanto se orgulhava de sair perseguindo as pessoas, ficava com aquela sensação, né? Aquela sensação de dever cumprido, mandando pessoas para a prisão por uma coisa que falaram, tirando a liberdade das pessoas, né? E as pessoas tendo que viver com medo, porque a qualquer momento podia aparecer lá a polícia na porta lá, né? Agora está ele ali assustado. E ele também tinha tanto prazer em ficar fazendo sanções financeiras, principalmente, contra as suas vítimas, e depois, não contente com isso, também com os parentes das vítimas, como ele fez lá com a esposa do Daniel Silveira, com a esposa do Eduardo Bolsonaro, né? Ele simplesmente tira tudo, põe a família toda ali no inquérito ali, sabe? PG não tem nada a ver. Você vai bloquear financeiramente, bloqueia lá quem está sendo indiciado, não a família. As pessoas não eram nem citadas no processo e tiveram lá os seus bens bloqueados também. E agora ele sentiu na pele o que é isso, né? E vai acontecer a mesma coisa com os outros. Então, muito se engano, né? É um leduivo engano que eles estão achando que só porque tiraram a toga agora ninguém mais sabe quem são eles. Não, isso é pelo conjunto da obra, tá? A Carmen Lúcifer é aquela, né, que teve a cara de pau de, em certa ocasião, lá na última eleição, para justificar uma censura, principalmente contra a revista Oeste. Ela primeiro começou um discurso assim que parecia que era coisa boa. E ela começa dizendo que a censura ela é expressamente proibida em todas as suas formas, de acordo com o que prevê a cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição Federal, portanto, inconstitucional. Porém, depois do porém e depois do mas é que estraga tudo, tá? Porém, dada a situação excepcionalíssima na qual nos encontramos às vésperas de uma eleição, aplicaremos por tempo certo. E ela endossou a coisa de censura prévia em cima de vários órgãos de imprensa, principalmente a Revista Oeste e Brasil Paralelo, que teve até um documentário lá que foi barrado antes de ser exibido, porque era inconveniente para o cachaceiro que aquilo ali aparecesse antes das eleições. Tá? Então, essa é a Carmen Bruxa, aquela mesma que recentemente disse que é preciso censurar as redes. Aliás, eles falam, né, regular as redes. Né? Aliás, na forma mais assim, pernóstica, eles dizem, né, que é regulamentar. Não, regulamentar não, porque regulamentado já está. Eles querem regular, outra coisa. Tá? Ela fala assim, a regulamentação das redes é necessária. E por que é necessária? Porque atualmente há um abuso da liberdade de expressão, olha só, abuso da liberdade de expressão. E aqui no Brasil o que nós temos são 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. E aí a gente raciocina com ela, mas sabe que a bruxa tem razão? Porque não pode mesmo, é inconcebível a ideia de que nesse país você vai ter 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, quando na verdade apenas 11 grandes tiranos soberanos já dão conta do recado, né? Que é o próprio lá, o Titanic deles lá, né? Então ele já tem 11, né? Então para que 213 milhões, né? Não pode, deixa só os 11 lá que tá de bom tamanho. E assim a coisa vai seguindo, né? Os ratos abandonando o navio, sabe? A Magnitsky rondando, dando rasantes ali. Daqui a pouco alguma escaramuça envolvendo Venezuela. As Forças Armadas lá com o Pires na mão, não tem dinheiro nem para combustível mais. Tá? Enfim. Tá? Um dia desse, o comandante da aeronáutica lá teve que pegar um voo de carreira para participar de um evento lá numa unidade militar, porque não tinha combustível lá para um avião da própria Força Aérea. Sabe o que é isso? O Titanic, tá? Que é o STF, né? Não esqueça, o Supremo Titanic Federal, ele bateu no iceberg Trump e está afundando. Os ratos começaram a abandonar o navio. E todos eles agora com uma aura de espiritualidade, né? Um vai lá fazer retiro espiritual, o outro vai fazer do reiki, né? Diz que a Carmen Lúcifer, ela pratica reiki. Olha,
Então isso é prova, né, que o reiki não funciona ou ela está mentindo, porque aquilo era para trazer a harmonia, né, para o corpo, é uma coisa que usa em posição de mãos, né, para harmonizar corpo e mente. Né? Olha, essa mulher está assim num turbilhão, então se ela está praticando reiki, então esse reiki não funciona ou ela que não está praticando direito. Tá? Mas todos eles apelam para a espiritualidade. Né? Agora vamos ver qual vai ser a desculpa espiritual que o Gilmar Bode de Mendes vai nos aplicar agora. Tá? Por que vai estar pedindo o chapéu? Né? Por que está indo embora? Tá? Porque ele também vai sair. E todos eles acreditando que saindo vão esquecer dos crimes deles. Né? Parece assim, ó, que a condição então para que não aconteça nada com eles é que eles renunciem. Não, essas alturas o fato de renunciar não vai mudar mais nada, é a mesma coisa. Se o Maduro renunciasse agora lá, então acaba a perseguição, acaba o mandado de prisão, acaba tudo. Não, ele pode renunciar ou pode não renunciar, sair de lá bala, sair de lá até já devidamente empacotado lá, não importa como é que vai sair, mas essas alturas ele não tem mais essa opção de renunciar. A mesma coisa aí o ovo que tudo vê. E você vê que tem alguma coisa estranha nessa história que eu estou falando disso faz tempo para vocês, meus queridos ouvintes. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui, ó. Aqueles membros lá do Supremo Titanic Federal lá, eles têm tanto medo do ovo que tudo vê, que eles preferem ir embora do que fazer um conluio ali para tirar esse cara. Porque eles podiam fazer isso, não sei se você sabe, ou não sabe, fica sabendo, que não é só uma atribuição do Senado remover um membro do STF. Se esse membro do STF cometer um crime tipificado, com todas as letras, que não tem o que explicar, é consciente e notório que um crime gravíssimo foi cometido ali por um membro do STF, o próprio STF pode renunciá-lo. Tá? Faz a renúncia dele ali de ofício, que toma-lhe um pé, tá? Saiu de lá. Eles fizeram isso, pensaram em fazer isso, cogitaram isso, você ouviu alguém comentando? Não. Então eles têm tanto medo do ovo que tudo vê, que eles preferem renunciar e ir embora eles lá do que abrir a boca contra esse cara. Então todo mundo está dizendo que quem vai fazer isso vai ser o Boi Barroso, que parece que andou recebendo uns contatos, aí, umas visitas aí de gente de uma certa embaixada aí, e está pensando nisso. Em troca de não sofrer nenhuma acusação formal contra ele, e principalmente que não haja nenhuma Magnitsky contra ele e sua família, ele estaria disposto a entregar lá tanto o ovo que tudo vê e todo mundo ali que tem alguma coisa de uma culpa nesse cartório, né? É o que estão dizendo por aí. Circulou lá pelo submundo lá de Banânia que está rolando essa conversa lá. Né? De qualquer maneira, nós estamos vendo, né, o resultado, né, da ameaça de uma Magnitsky sobre eles, né? Você veja lá que o dinheiro para eles é a coisa mais importante, né? Dane-se a reputação, as favas, né? Com a sua reputação, né? O importante é preservar o dinheiro, né? Então eles estão dispostos a até largar o cargo. Olha, eles são semideuses ali, né? Quem é que vai largar aquilo, tipo assim, 8 anos antes, né? Como era o caso aí do Boi Barroso, né? 8 anos antes, né, do prazo, aí o cara tá pedindo para sair já. Cara, isso aí chama-se, aqui no sul do mundo, o nome disso é cagaço. O cara tomou um cagaço lá quando ele viu o que aconteceu com o ovo, né, e a esposa. E aquele instituto, o Fajuto lá também, quando ele viu o que aconteceu lá, ele sentiu que vai acontecer a mesma coisa com ele. Tá? E começou a acontecer, né, quando caçaram o visto dele, também o filho dele lá, que tinha um emprego lá de executivo lá no BTG Pactual, nos Estados Unidos lá, cancelaram lá e perdeu o emprego e tem que voltar para o Brasil. E fica lá aquela dúvida, né? E meu apartamento de 22 milhões lá em Key Biscayne, lá em Miami, e aquela minha casa de verão lá não sei onde lá, e mais um escritório de advocacia que tem lá nos Estados Unidos também, e as minhas palestras em Harvard, e as minhas palestras em Yale, sabe? Tudo isso aí a princípio não vai ter mais, né? Mas então eu estaria negociando a volta, né, do seu visto, dos seus familiares,
que nenhuma acusação formal seja feita contra ele, que nem sombra de Magnitsky ou coisa que o valha, e em troca ele ia entregar tudinho ali, entregar a cabeça lá do ovo que tudo vê na bandeja. É o que dizem, aqui eu não estou afirmando nada, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. É isso que se diz lá, a boca pequena, tá? E os outros, iludidos com aquela ideia, a mesma coisa, o bode de mente tinha que ter aquela ideia de Jerico, de que ele queria que se passasse uma lei proibindo a aplicação da Magnitsky no Brasil. É que a Rússia tentou isso, a China tentou isso, sabe? Não deu certo. Primeiro, isso não tem nada a ver com soberania, isso é uma lei para empresas americanas. Ele não está impondo nada ao Brasil. É simplesmente o seguinte, ó, olha aqui, ó. Esse sujeito aqui foi sancionado pela Magnitsky, tá? Vocês aí, bancos brasileiros, se vocês continuarem negociando com ele, tendo ele como cliente, vocês não vão poder fazer negócio com nenhuma empresa americana, não vão poder negociar em dólar, vocês serão desconectados do sistema financeiro. Faz isso. Aí o que você acha que vai acontecer? Que o banco prefere ficar com aquele cliente ali e peitar a Magnitsky, ou simplesmente ignora o cliente lá e continua lá com as suas negociações lá com o mercado internacional. É claro que eles vão preferir continuar como estão, né? Negociando com os mercados interligados ao sistema SWIFT, né? Aí o Gilmar Bode de Mendes lá queria passar uma lei proibindo a aplicação. Não, mas não tem isso aí, o sujeito. Tem isso aí. Essa lei, ela não obriga empresas brasileiras a aderir. Só dizem que se você não cumprir as sanções, né, contra esse sujeito aqui, você simplesmente não pode negociar com empresa americana. Agora você é livre, o seu banco aí, você é um Itaú da vida aí, tá? O banco. Aquele homem ali, o cabeça de ovo ali, ele foi sancionado. Então ele não pode mais ter nada com empresa americana, tá? E você, banco, no caso Itaú, Bradesco, seja quem for, tá? Se você continuar mantendo ele como cliente, você vai sofrer as consequências secundárias e não vai poder negociar com empresas e bancos americanos e será desconectado do sistema financeiro, que passa todinho pelos Estados Unidos. Não pode negociar em dólar, por exemplo. Tá? Acontece que Bradesco, Itaú, essas coisas assim, tem até participação na Bolsa de Valores. A NYSE, lá nos Estados Unidos. E eles vão querer perder tudo isso? Claro que não. Então, o Sapão ali teve essa ideia, né, de ter uma lei que proíbe a aplicação da Magnitsky no Brasil. Não, mas a Magnitsky ela não está obrigando nada. Você tem a opção. Quer continuar aí com esse cliente? Continua, só que você está fora do sistema internacional. Tá? Então, é inacreditável, né? O sujeito lá é ministro do Supremo Tribunal Federal e não conhece as leis. Sabe? Ele acha que a Magnitsky é uma coisa assim que veio lá dos Estados Unidos para impor coisas aqui no Brasil, com punições, sabe? Aqui impondo regras dentro do... Não. As regras são para as empresas americanas. Ó, vocês não podem negociar com quem negociar com sancionados. Aí o banco brasileiro está negociando com o sancionado, a empresa americana tem que cortar a relação. É simples. Isso se aplica às empresas americanas, não às brasileiras. Mas fica bem claro, né, que a empresa brasileira, ó, você quer continuar tendo acesso ao mercado americano, você não pode ter negócio com esse sancionado aí. Mas se você quer ter negócio com o sancionado, fica à vontade. Só que você despeça-se das suas participações com a empresa americana. Todas elas, tá? Porque você está protegendo um sancionado e você vai sofrer as mesmas sanções que ele, né? Já que você está tão solidário a esse sancionado, você vai sofrer as mesmas consequências. É isso. E eles não entenderam isso. Tá? Então agora estão achando que se tirar a toga depois de todos os crimes que eles cometeram, inclusive o de conivência, né? Porque eles são, todos eles, dando parabéns, se cumprimentando lá, o cabeça de ovo lá, pelo trabalho magistral que é feito na defesa da democracia. Então eles estão de acordo com os desmandos, então, né? Ou seja, estamos dando apoio moral para esse sujeito. O que quer dizer que estão se solidarizando, e isso também chama a atenção da Magnitsky, que diz que todo apoio, incentivo, ajuda que você prestar a um sancionado faz você também um alvo secundário. Eles vão acabar sofrendo também.
tá? Porque até o Boi Barroso, quando se despediu chorando, também fez a bobagem de dar apoio ao Cabeça de Ovo. Você viu o discurso dele no final, como é que foi? Dizendo que, e também quero deixar claro aqui, a minha admiração, meu respeito pelo trabalho magistralmente levado a cabo pelo ministro, pelo nobre ministro Alexandre, que conduziu com todo o rigor necessário para a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, não sei o que, a ele meus parabéns. Ele saiu dando parabéns lá para o violador de direitos humanos, ou seja, ele está dando apoio, incentivo e acha que aquilo está certo, ele vai dançar também. Agora, na cabeça desses imbecis, porque lá estão todos imbecis, porque o único juiz de carreira ali é o Fux. Se você não sabe, o resto tudo era procurador aí, quando muito aí, advogado aí, tipo esses Zanin, os Toffoli da vida, isso era tudo advogado. Ah, agora quem era juiz mesmo, que sentou na cadeira lá e batia martelo lá, isso aí é só o Fux. Ah, que é o que fez aquele libelo maravilhoso, né? Dizendo que aquilo é uma ilegalidade do início ao fim. Aquele processo ali, todas as avessas, né? Tudo errado ali. Porque é um juiz de carreira, né? Agora você pega um imbecil aí, tu vai pegar um Bessias da vida, né? Eu sei que o nome do cara é Messias, mas eles chamam de Bessias, né? A Dilma chamava de Bessias, né? Pega um imbecil desse e vai botar lá, esse cara vai ficar 30 anos lá. Sabe? E é um moleque de recados. Tá? Advogado só, o cara nunca foi juiz, esse não foi nem procurador, esse é só o juiz. Aí daqui a pouco, porque era advogado daquele Partido das Trevas, o cara vira lá advogado-geral da União. Tá? Como fizeram com o Toffoli, né? O Toffoli é a mesma coisa, né? Era advogado do cachaceiro lá e depois virou ministro do STF. Tá? Então, ó, o fato de que esses sujeitos aí saírem, a princípio a nossa situação ela não melhora, também não piora, né? Porque eles já são a equipe lá, da tropa de choque lá do cachaceiro. Mas o cachaceiro vai poder nomear outros piores que vão ficar mais tempo ainda. Quer dizer, o Fux só tinha mais 8 anos. O Boi Barroso. Ele só tinha mais 8 anos, né? Aí ele sai. Aí o cachaceiro nomeia o Bessias, que vai ficar 30. Mas a militância é a mesma lá. São tudo daquele Partido das Trevas, né? Então é isso que está acontecendo, tá? Tecnicamente a nossa situação ela não melhora. Não é que necessariamente ela vai piorar. Ela só não melhora, que piorar não vai, porque esses caras sabem que se eles entrarem lá pisando de sola, a Magnitsky pega eles também. Tá? A perda de visto lá, que já pegou alguns, né? Mas aí depois vem a Magnitsky também, se continuarem fazendo o mesmo papel daqueles canalhas que saíram. Tá? Então era isso, sempre, tá? Observando o que está acontecendo lá em Banana, e a qualquer momento eu volto aqui com mais uma transmissão, enquanto eu não for preso. Tá? Porque nós estamos realmente num país onde a democracia é maravilhosa, isso aqui funciona as mil maravilhas, existe um respeito, né, à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, só que se eu disser que não é bem assim, eu vou ser preso e torturado, talvez até morto na prisão, porque eu discordei, tá, da visão oficial do governo, aliás, do regime aqui em Banana, né? Então, enquanto eu não for preso ainda, eu vou estar aqui por fazer novas transmissões ocasionais, e você, por favor, deixe seu like aí, porque eu estou colocando o meu na reta, fazendo esse tipo de transmissão aqui, tá bom? Porque eles não gostam disso, tá? E seja canal pequeno ou grande, você não pode falar contra o Supremo Titanic Federal lá, tá? Então, por enquanto era isso, meus amigos, a qualquer momento, tá? Voltamos com mais uma transmissão. Um grande abraço para vocês, aqui Daniel Diávolo na comunicação. Vida e vitória para você.